Seja muito bem-vinda ao Você Pode Europa. Hoje eu trago uma convidada maravilhosa, ela que é professora universitária, ela que foi SEO de empresa no Brasil, ela que se tornou SEO da própria empresa aqui na Suíça, Luciana Girard, mentora de finanças, mentora de negócios aqui na Suíça. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Malu. É um prazer estar aqui com você. E, de verdade, é uma honra estar fazendo esse podcast. Oh, meu Deus! Olha que linda! Na verdade, a honra é nossa. Sabe por quê? Porque a tua história, o que você faz, é importante para quem está lá em casa, Luciana. Quem está lá em casa precisa entender que ela, principalmente as mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres que a gente representa, né? Esse gênero, as mulheres elas precisam entender que elas podem gerir não só a própria vida, não só a maternidade, mas também gerir empresas, gerir seus negócios, gerir suas finanças. E eu acredito que a tua missão nesse mundo é essa. Conta pra gente, Luciana, quem é a Luciana Girard? A Luciana Girard é uma menina que ama a liberdade e ama também a família. É meio contraditório, mas eu tenho um valor muito forte de família e de liberdade. Qual contrapõe qual? A família meio que tem que ter um valor de segurança. E a liberdade, ao contrário, tem um valor muito forte de risco alto, né? Mas eu todo dia fico nessa balança como uma boa libriana, né? Entre tentando equilibrar essa coisa do gostar da liberdade e saber lidar com uma família, querendo ou não, que tem um marido muito família, uma mãe muito família, com 2 crianças pequenas, mas é uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo. Que legal. Eu acho que essa troca de energia de amar ao próximo como a si mesmo não é nenhuma questão só de religião. Não. É uma questão de saber que ali na frente, eu brinco sempre com as minhas alunas, elas falam, porque você ajuda todo mundo e não sei o quê. Eu falei, se eu quebrar uma perna, ninguém me deixa passar fome. Eu tenho certeza, vai ter sempre gente boa e gente ruim. Acontece. E gente ruim, na verdade, acontece pra gente aprender muita coisa, né? E até aprender a ser melhor, talvez. Talvez, aprender. E gente boa, sempre, graças a Deus, a gente tem pra ajudar. E eu gosto, sou aquela pessoa, a palhaça da galera, a que anima a festa, o bozo, sabe? A que organiza as festas. A que enche a casa, faz festa do pijama. Gostoso, e eu encontrei um parceiro que é tão louco quanto eu, que abraça minhas loucuras. E assim, a gente vai entre tapas e beijos, se virando nos 30, tentando conciliar essa minha necessidade extrema de dominar o mundo, tipo Pink Cérebro, entende? E, ao mesmo tempo, administrar o meu pequeno mundo com as minhas pequenas princesas e, como diz meu marido, aquele pequeno harém que ele tem, lidando com culturas diferentes. E para você deve ter sido, assim, desafiador demais, né? Ter toda uma estrutura no Brasil a nível a nível profissional e de repente você vir para cá, para a Suíça, e você começar algo do zero. Como é que foi? Você deu continuidade ou você zerou o game? Zerar o game não é uma coisa muito fácil, mas não foi a primeira vez que eu tive que zerar o game. Isso. Mas eu acho que foi a que mais me frustrou, porque eu já tinha uma carreira, eu já tinha uma estabilidade no Brasil, eu não vim, sabe, nada contra quem sai do país para conquistar as coisas, para ter uma melhor qualidade de vida. Eu brinco sempre que a minha qualidade de vida em São Paulo já era muito melhor do que a qualidade de vida que eu tenho hoje aqui na Suíça. Olha que interessante. É contraditório, mas é verdade. Não é, acho que todo mundo vem para ter uma vida melhor, né? Claro, em São Paulo eu não tinha uma família, eu não tinha minhas filhas, eu não tinha meu marido, né? Mas em São Paulo eu tinha um ótimo emprego, eu tinha uma estamparia, eu tinha uma fábrica também de camisetas que participava de eventos de moda. Eu tinha um suporte, uma rede de amigos muito grande em São Paulo, entende? Então, assim, quando eu cheguei aqui e me vi com aquela realidade que literalmente eu não era nada, sabe? Você foi abaixo? Tipo, muito. Foi a realidade da Cinderela. Dizem que a ficção não é real. Para mim, foi muito real. Nossa. Sabe? Então, assim, é como se eu tivesse jogado praticamente 18 anos de universidade,
pós-graduação, especialização, tudo isso no lixo. Mas hoje você ainda pensa assim que você jogou no lixo? Ou... Não. Ah, Eu acho que foi só um tempo de maturação para começar uma nova carreira. Eu acho sim que trabalhou muito a minha humildade, a minha perseverança. e acho que quando vem a maternidade também, a percepção de mundo muda muito. E sabe o que é engraçado? Eu tive que sair do Brasil para ser mãe. É. Porque no Brasil, a última coisa que eu pensava na vida é em ser mãe. Porque eu estava muito ali, ó. Tudo que eu fazia, tudo que eu estudava dava certo. Então eu não tinha tempo para ser mãe. O ambiente que você vivia não te permitia, talvez. Não, eu entrava nas empresas, 6 meses eu já estava num cargo muito alto de liderança. Uau. Sabe? Então eu tenho essa coisa da comunicação muito forte. Então, assim, eu conseguia conquistar a confiança dos diretores e eu dava treinamento e eu liderava equipe. O último emprego que eu tive, eu saí praticamente de um cargo de diretora financeira para liderar a equipe de uma transportadora. Entende? Porque eu conseguia falar com qualquer tipo de pessoa, desde aquela pessoa mais estudada até a pessoa mais sem muito estudo, porque eu tinha essa pegada cômica. Eu falei, não, meu amigo, vem cá. Eu trazia todo mundo para perto de mim, calor humano. Você tem muito essa presença acolhedora, né? E um dos meus diferenciais é isso, né? Porque no corporativo não é comum. As pessoas são mais Não. sérias, mais duras, mais E a sem comunicação tempo. é difícil. É É como difícil. se no corporativo as pessoas quisessem falar difícil para outras não ter conhecimento, né? E eu venho meio que entrego quebrando um tesouro. E você sabe que... você falou uma coisa importante. Esse é o meu diferencial. E é o que a gente precisa. Porque nós estamos vivendo num momento agora, ainda mais aqui fora, que tem muitos brasileiros, portugueses, pessoas de língua portuguesa, e não só. Aqui você também atende pessoas de língua francesa, que é a região onde você está, em Geneve. Espanhol também. Espanhol. E aí você conseguiu quebrar um paradigma que para você ter uma empresa de sucesso, você tem que ser o padrão X. Você mostrou que a pessoa só precisa ser quem ela é, né, amor? Quem ela é e não ter... ter 3 coisas. Ser quem ela é, não ter preguiça e ter disciplina, né? Olha. Porque a preguiça é a procrastinação. Né? Com o tempo a gente vai conhecendo um pouquinho sobre o comportamento. Ferra mesmo com o empresário. Né? Exatamente. A preguiça é a procrastinação, que hoje está na moda falar. Mas antigamente, na minha época, era preguiça mesmo. Preguiça, empurrar com a barriga. Preguiça de ler, preguiça de estudar. E, gente, para você ser bem-sucedido, não importa no que seja. Eu sou daquela opinião que se você quer ser um psicólogo, se você quer ser um educador físico, se você quer ser um médico, você só vai alcançar a excelência se você estudar. Uau! Não tem como. Conhecimento é vida. E hoje está tão fácil ter conhecimento, né? Antigamente era caríssimo. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira universidade, meu Deus, eu tinha que estar fazendo fotocópia, né? Xerox na época do livro, porque o livro era, tipo, muito caro. Hoje, qualquer pessoa tem o Google. Tem acesso. Sabe? Os resumos já prontos. O lado ruim é que as pessoas ficam viciadas. Elas simplesmente copiam e colam, elas não aprendem. Mas isso o lado claro, bom, né? É que as pessoas podem aprender com mais facilidade. Mas eu acho que conhecimento é uma escolha. Também. É uma escolha. Mas quando a pessoa... Sabe o que eu percebo muito nos meus alunos? Eles começam a empreender sem ter noção do que é ser empresário. Eles vão muito com a cabeça de funcionário. E quando eles descobrem que para aquela empresa funcionar eles precisam estudar, ou eles desistem, ou eles vão estudar. Uau! Então, como é que, na verdade, traz para mim mais claro essa questão para quem está lá em casa entender que se você tem desejo de montar um negócio, um business, seja ele qual for, do menor ao maior, não importa. A primeira coisa que você precisa mudar é a sua mentalidade em relação à empresa, em relação a quem você é ou à empresa em si? Primeiro, a sua mentalidade, com certeza. A inteligência emocional e administrativa tem que mudar. Porque fazer docinho não é só pesar a grama daquele docinho. Entende? Fazer docinho tem que saber precificação, tem que saber a abordagem do teu cliente, é saber fazer, estipular metas de vendas para alcançar alguma coisa. Eu sempre trabalho com sonhos. Eu sou totalmente do corporativo, eu sou 200% das finanças, então eu brinco sempre que eu trabalho com sonhos. Então, em vez de romantizá-los, eu contabilizo eles. Uau! É muito mais real, é muito mais palpável. Mas é cômodo romantizá-lo, né?
cômodo. Aí volta para a parte da procrastinação. Se eu fizer. Se aí se eu torna tivesse. sonhador frustrado, né? Exatamente. Entende? É o que eu falo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito frustrada. Mas eu não consegui me conformar. Uau. Eu não consegui me conformar. O que foi que deu esse start? Vou empreender aqui, vou fazer aqui. Você pensou em voltar para o Brasil e você falou, eu casei, eu tenho filhos, eu fiz família, uma coisa que eu nem pensava, né, no Brasil. Qual foi o fator determinante? Idade, país, situação, a questão mesmo da migração? O que foi? Primeiro, o orgulho, né? Orgulho? Muito. Como eu sempre consegui, eu saí da casa dos meus pais muito nova, fugida, com uma história muito complicada, então eu sempre inconscientemente tinha metas. Então eu só volto em Belém o dia que eu tiver uma carreira para mostrar que você tinha que provar, eu né? tinha que provar, né? E quando eu cheguei aqui, que eu vi que tipo não tinha chance de sozinha eu me legalizar, eu voltar para o mercado de trabalho financeiro, voltar para o mercado da gestão sozinha, eu vou voltar para o Brasil falando o quê? Gastei todo o dinheiro que eu peguei no Brasil para pagar de gatinha na Suíça? Eu não podia voltar com uma mão na frente. Isso é uma situação pertinente aqui, você sabe? E eu conheço muita gente que ficou por orgulho. As pessoas falavam, gente, que vão pensar? O que eu fiz da minha vida? Entende? Porque as pessoas têm a ideia que a gente tem uma árvore de franco, de euro, de libra, do quintal. E por mais que a gente fale que não, todo mundo acha que isso realmente é fácil. E que a nossa casa é um depósito da Apple também. Tanto que quando eu saí do Brasil, eu me lembro até hoje, uma amiga minha que ela faz intercâmbio para o pessoal na África para aprender inglês, ela falou, Lu, por que você não vai aprender inglês lá? É muito mais barato. E você volta para o Brasil, você já tem uma carreira bacana. E eu falei assim, eu me lembro até hoje que eu falei assim, Marília, se eu casar com lixeiro, eu já vou estar ganhando dinheiro, porque até um lixeiro ganha bem na Suíça. Olha só. Só que o seguinte, não desmerecendo lixeiros. Não, eu entendo. Entende? Que realmente o salário da Suíça é muito bom. O do lixeiro, por acaso, ele é mais alto do que de muitos outros profissionais. Por causa da insalubridade. Exatamente, porque ninguém quer fazer um serviço que as pessoas não querem. E o lixo aqui é muito caro. Menina, e os lixeiros aqui são bonitos, precisa ver. Olha só, agora vai um monte de gente lá do Brasil vai pensar assim, acho que eu vou casar com lixeiro. Só que o que as pessoas não sabem é que o custo de vida é muito mais alto do que o salário das pessoas. Exatamente. Então, assim, o luxo, o salário não paga o luxo. Não paga o luxo. Não. Você não morre de frio, você não morre de fome. O país te dá estrutura, se você estiver legal no país, mas essa questão de você viver, tô rica, vou ficar milionária, isso aqui é muito relativo. Muito. É muito relativo. Até porque depende dos seus objetivos, né? Eu conheço muita gente que não se importa em morar com várias pessoas num apartamento, porque os objetivos dela é construir império em Portugal, no Brasil, na Itália. Exato. Porque a quantidade de imigrantes que tem na Suíça é enorme, né? Mas tem gente que quer viver aqui, os objetivos são diferentes, então são muito mais difíceis de ser alcançados, entende? E tem gente que quer viver na Europa, então fica aquela coisa... um desafio médio. E quem tem esse valor que você tem, que é o valor também que eu compartilho, que é o valor liberdade para a gente se desapega e a gente acaba se construindo dentro do ambiente que a gente escolhe, né? Como é que foi para você essa construção? Por exemplo, você teve a família, você teve as nenéns, você tem uma neném de 2 meses, né? Eu te conheci, você estava no final da gestação. Então você tem a Vitória também, que é também bebê para mim, né? Tem 3 aninhos. Então, quando a gente começa a olhar para esse lugar, como é que foi essa construção no ambiente relacionada ao seu valor liberdade? Como eu falei antes, a família ela tem um valor de segurança muito forte. E isso acaba prendendo muita gente. Mas você não queria a família. A família não era um projeto. Não era um projeto. Não era um projeto. Como é que isso caiu no teu colo? Gente, eu costumo dizer que quando a gente faz as coisas de coração, acontece. Porque eu me perguntei milhões de vezes o que eu estava fazendo na Suíça. Olha. E eu tentei ir embora 1 milhão de vezes. Eu acordei decidida a ir embora. Entende? Então, assim, 3 meses antes de eu conhecer meu atual marido, eu já estava com uma grana guardada para ir embora para a Irlanda, para aprender o tal do inglês, que é uma sina para mim, sabe? E eu já estava com a escola toda reservada e tudo, porque eu aprendendo inglês, ficaria 1 ano lá, eu já teria trabalho já
com certeza no Brasil, porque eu já tinha uma rede de conhecimento dentro de empresas, da Ericsson, do Bradesco, muito grande. Então, eu já não voltaria com uma mão na frente e outra atrás. Eu voltaria falando francês, inglês, com uma bagagem de experiência fora do país. Eu só pensava racionalmente, só pensava em carreira. E 3 meses antes de ir embora, eu conheci meu marido, que hoje é meu marido. Olha. E no primeiro dia, ele falou, você vai ser mãe das minhas filhas. Mas filhas? É. Uau! E aí, imagina, eu não saía na Suíça para não gastar dinheiro. É sério? É, eu era mó assim, porque eu precisava segurar dinheiro para ir embora o mais rápido possível. Olha. Entende? E nesse dia, uma cliente que era amiga, que inclusive me ajudou a arranjar muitas faxinas no começo, falou, não, Lu, você fez faxina, Lu? Muitas. Conta. Olha, fiz muito dinheiro com faxina, viu? Sério, trabalhava 10, 12 horas por dia. Mas é o teu olhar empreendedor que te fez fazer muito dinheiro? Acredito que sim. Eu também. Porque tem muitas pessoas que, assim, sem desmerecer ninguém, mas que fazem o mesmo trabalho, mas vendem o almoço para comer a janta. É. Eu acredito que sim, porque eu não usava faxina como fonte de sobrevivência. E sim como tempo de investimento. Uau. Entende? Explica, por favor, que eu fiquei curiosa. Então, por exemplo, eu tinha uma meta diária, que eu trabalho sempre com metas, é que eu falo, eu contabilizo os sonhos. Eu tinha o sonho de aprender, de ir para a Irlanda aprender o inglês. Então, eu calculei quanto que eu precisava para passar 1 ano na Irlanda, dividi isso pelo período de 6 meses e dividi isso quantas horas eu precisava trabalhar na faxina. Só que para eu conseguir trabalhar 10, 12 horas por dia, eu tinha que ser a melhor faxineira da Suíça. E rápida, né? E rápida. E eu fazia tudo muito rápido. Nunca fui tão fitness na vida. Linda, no Brasil magra. Você limpava? Porque você vem de uma família com estrutura. Nunca. Como é que você aprendeu a limpar? Você teve que... Tive que ser demitido algumas vezes. Uau. No começo, porque aqui não tem ralo, né? A gente lavava no Brasil a gente lava o banheiro das paredes. Sabe? Inundação. Fui demitida de um apartamento que saiu água do andar de baixo. A mulher levou uma multa. Mas eu achava um absurdo aquela coisa do paninho, sabe? Falei, gente, porca, né, gente? E depois eu entendi que os produtos daqui eram muito mais eficazes e tal. E aqui eu comecei a usar técnicas, tipo um reloginho, um robozinho, sabe? Eu aspirava tudo, depois eu tirava toda a poeira, depois eu ficava só com a parte da água, que isso me fazia ser mais rápida. E eu tinha um padrão de qualidade para isso. Entende? Então, eu pegava muito do padrão de qualidade quando eu trabalhava com segurança do trabalho ISO 9000 no Brasil e tentava aplicar na faxina. Que legal, conta isso. Depois a gente volta lá na família. Ficou lá atrás, né? Por quê? Porque se eu trabalhasse com padrão de qualidade na faxina, primeiro que eu venderia um produto de qualidade, poderia cobrar mais caro. Exato. Isso faria com que eu trabalhasse menos. E ganhasse bonificação muito maior. Então, eu criava um vínculo de padrão de qualidade e acolhimento. Ou seja, como você hoje é mentora, você daria a mentoria para as pessoas que, por exemplo, aqui na Europa a gente sabe que tem muitas brasileiras, nós sabemos que aqui tem muitos portugueses que têm empresas de limpeza e querem crescer, querem expandir. Poucos são os casos que a gente conhece de pessoas que vivem muito bem da faxina, né? Vivem bem, mas não vivem em relação quando são donos de empresa. Você... daria mentoria para essas pessoas que têm empresas e que precisam desse conhecimento que você está passando aqui agora, porque as pessoas não conhecem o que é padrão de qualidade, eles entendem eles até entendem padrão de qualidade, ter qualidade, mas como aplicar dentro de um padrão e preparar toda uma equipe para seguir aquilo, você faria isso, Lu? Com certeza. Inclusive, eu tenho uma case de sucesso, a Cláudia, ela é colombiana. Ela é colombiana e quando eu fiz a formação com ela, já vai fazer 2 anos já, quando eu dei a mentoria para ela, ela trabalhava sozinha em algumas casas. E eu comecei a falar, Cláudia, você não tem que fazer a faxina, você tem que treinar pessoas para fazer faxina para você. Mas ninguém vai fazer como eu faço. E eu falo, você não tem que achar que todo mundo vai trabalhar com você. Você tem que ensinar a ter padrões. Então, por exemplo, quando uma faxineira no Brasil vai no Brasil fazer uma faxina na casa da gente, elas tiram as panelas, elas tiram os copos. Passa o dia inteiro. Passa o dia inteiro. Aqui não é assim. Aqui você tem que estipular o que você vai fazer antes de fazer sua venda. Então, por exemplo, você quer a faxina base? Eu vou aspirar, eu vou tirar a poeira, eu vou passar pano, lavar os banheiros. Se você quer uma faxina mais a fundo, você tem que me pagar mais horas. Claro.
E aí depende da sua expertise de venda convencer que a sua faxina é a melhor que ele pode achar no local. Exatamente. E aí já entra a outra parte de venda, com técnica de venda e acolhimento. Porque ninguém vai te comprar porque você disse que é a melhor faxineira. Entende? Você tem que ser, primeiro, fazer um pouco mais baixo para a galera te indicar e depois conquistar o coração daquela pessoa. Porque as pessoas não compram serviço e produto, elas compram a emoção. Eu tinha chave, eu tinha molho de chave de casa que eu entrava e saía a hora que eu queria. Eu cheguei num patamar, na época que eu fazia faxina, que eu fazia as casas a hora que me dava na telha. Entende? O que elas queriam era tipo, X dias eu tenho que estar com a casa limpa porque eu vou receber alguém. Ou seja, você botou elas dentro do seu padrão. Exatamente. Mas, incrível. E é muito comum as pessoas entrarem no padrão que o patrão estipula. Mas é aquilo que você falou lá no princípio, a mentalidade do empregado. Eu brinco muito com meu marido, que às vezes, como ele ainda é empregado, né? Ele tem o valor de segurança muito forte. Então, eu acho que ele só vai ter coragem de sair da empresa de onde ele trabalha quando, sei lá, acho que quando a gente tiver casa, carros, a menina estiver grande, porque na cabeça dele, se der alguma zica... Ele tem ali, né? Ele tem ali. É pouco, mas é certo. E eu sou muito mais agressiva, né? Você é do risco, né? Eu sou muito mais do risco. E muitas vezes eu pego ele se comportando como empregado, sendo que nós temos uma empresa juntos. E ele começa a tomar as dores. E eu falei, Paulo, você é o patrão agora. Você não tem que se comportar mais como colega de trabalho. Mas isso é arrogância. Eu falei, toda pessoa que trabalha comigo é tratada com muito amor, com muito carinho, mas ela tem que entender que cada cada um no seu quadrado. Mas as pessoas não entendem o que é posicionamento de liderança e posicionamento de massa. Isso tudo faz parte da gestão, né? Gestão. Liderança é como vendas, é prática. Não é do dia para a noite que se aprende. Eu tenho uma moça que trabalha comigo, ela é brasileira, e eu digo sim que ela já é minha filha de coração. Eu saio do meu instituto e eu confio cegamente nela, sabe? A gente chora junto, a gente senta para enfrentar problemas junto. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Uma construção. Foi uma construção e eu não tenho o que falar dela. Eu nunca vou chegar com uma voz autoritária para ela. Porque se aquela empresa está em pé, não é mais só por minha causa. É por causa dela também. E conhecimento faz parte de... Um bom líder, ele reconhece Exatamente. E ninguém cresce sozinho. Não adianta. Não existe como. Hoje está muito na moda a parceria. Mas a gente não pode esquecer que os funcionários que trabalham para a gente é uma parceria. Porque tem aquele funcionário que ganha X de salário e faz só o que tem que fazer. E tem aquele funcionário que ganha a mesma coisa e faz mais do que ele pode fazer. Se der uma crise, que eu brinco sempre que eu amo crise para saber sobreviver. Se der uma crise, eu vou ficar com aquele que faz mais do que o necessário. Exatamente. É opção de escolha. Exatamente. Eu gosto muito de ouvir você falando o que você está dizendo aqui, porque você teve que abrir mão de toda a Luciana do passado, e não é fácil abrir mão do passado. De quem construímos, porque nós nos apaixonamos pelaquela personalidade que construímos lá atrás. Aquela personalidade, ela é muito importante, porque foi ela que nos trouxe até aqui. Mas abrir mão, porque eu já vivi histórias semelhantes na minha vida, parecida com o que você está me contando, só que em outros nichos, em outros setores. Mas no setor que você teve que abrir mão para construir um setor totalmente, uma outra empresa, uma empresa chamada família, uma empresa chamada casa, chamado lar. Não é fácil. Não, até porque a gente troca o colaborador por marido, por filho. E não tem como chamá-lo de meu colaborador. Exatamente. E convencer as pessoas que estão mais próximas a acreditar nos teus sonhos contábeis é complicado. E a seu ambiente não é... Você é a businesswoman. Você é uma mulher de negócio, mas o teu ambiente não. Não, E como é que você faz para sobreviver nesse ecossistema? Eu vou falar que a gente vai levando do jeito que tá. É pedindo muito a Deus paciência. Oh, meu Deus. Sabe? É verdade que a minha terapeuta que lute. A Sarinha, que está em Portugal também, entende? Super indigo. Mas assim, eu acho que tem muito amor envolvido.
É porque a família te gera isso, né? É a ela primeira me gera- empresa, né? porque como eu venho de uma infância muito complicada com relação à família, eu nunca tive essa ideia de ter uma família que para mim ia ser complicada igual. Ou seja, o teu medo de ter uma família estava ligado à sua infância? Com certeza, sabe? Inconscientemente. Hoje, com muita terapia, eu admito que com certeza, e nem era ter uma família, era ter um marido e ter trabalho. Você passou por alguma coisa difícil no seu, na Sim, sua eu tive infância? uma infância muito difícil. Meu pai é narcisista, né? Então ele ai. era um cara muito violento. A minha mãe sofreu situações muito difíceis. Eu convivi. Aí você trouxe para sua vida adulta, né? E assim, eu acabei tendo que superar tudo isso muito sozinha. Por causa disso, tinha crises epiléticas horríveis. Olha só. Sabe? E eu via minha mãe sofrendo, e não só minha mãe, porque não é uma coisa só do casamento, né? Meus avós que me ajudaram a me criar, a família toda tendo pena de mim. Eu odiava que as pessoas Porque você tinham tinha pena. epilepsia. Porque eu tinha epilepsia, porque meu pai era violento, porque isso, porque aquilo, porque enfim. E eu odiava que as pessoas tinham pena de mim. Então eu tinha que provar para mim mesmo que eu não era merecedora de pena. Que as pessoas tinham que só... Quais atitudes você tomou para provar para eles isso? Essa situação que você não era merecedora de pena? Eu brinco sempre que eu nunca fui a mais inteligente da classe, então eu não podia provar que eu era mais inteligente. Eu não era mais bonita porque eu fazia natação, eu fiz natação muitos anos, era horrível. Eu não me pegava, né? Eu não me pegava porque... Eu era muito feia, assim. Eu tive poucos namorados porque eu era divertida da galera, mas eu era feia pra caceta. Lu? Hoje eu tô maravilhosa, arrumada, né? A idade faz a gente, né? Dar uns faz se aceitar melhor, né? Mas eu nunca tive problema. Então, sempre tem um doidinho que se interessa pela cabeça e não pelo físico, né? Mas aquilo não me fazia provar pra todo mundo que eu não era digna de pena. Entende? Então, a única forma que eu tinha era sumir e voltar com êxito. Uau! Entende? Então, eu saí do meu castelo, que eu tinha uma família muito, querendo ou não, bem estruturada de grana. Eu fui criada dentro de uma cultura muito forte francesa, que eu sou descendente de francês, entende? Teatro, cinema, escola particular, essa coisa toda. Só pobre que apanha. Não, na família de rico também tem gente, muita violência doméstica, entende? Então, assim, eu fugi. Algumas vezes, até porque a minha família tinha uma certa... Era bem conhecida na cidade, vinham lá, me buscava de novo até... Você é de onde? Eu sou de Belém do Pará. Eu sou paraense. Terra da Joelma, né? Calypso. Bater cabelo. Mas eu era do contra, eu era roqueira, só de olho. Mas você tem cara, você sabia? Você tem um jeito de que era eu era mais radical. Roqueira. O povo dançando calypso na rua, escutando Legião Urbana. Eu também. Você sabe que no Rio a gente tinha uma coisa muito legal no Rio, que a gente fazia assim... Rua sim, rua não. Tinha alguém que tocava violão. E aí a gente não tinha essas coisas de telefone, de computador e tudo mais. E a gente começava a cantar Legião Urbana. E era coisa Quem mais nunca? gostosa. Era uma delícia, né? A gente nem sabia tocar violão. Era lá no Drim Drim Drom. Era maravilhoso. Eduardo e Mônica. E eu vivi nessa confusão na minha adolescência. Meu pai me trancava muito, assim, porque ele tinha medo dos homens fazer o que ele fazia com as mulheres na rua. E, tipo, eu fugi. Várias vezes. Algumas vezes eu fugi para casa de parente. Morei em Tocantins, uma época. Mas eles sempre iam me buscar. Ele e minha mãe. Nos lugares que eu fugi, eles iam me buscar. Aí eu morei 2 anos com eles em Goiânia. Tipo, conheci uma galera muito do teatro, da vibe da arte, não sei o quê. E decidi que eu queria ser atriz. E aí eu fugi de novo para ir para São Paulo. Aí meu pai falou, chega. Ela já tem 22 anos, pra lá, tá perdida, não tem mais jeito. E foi em São Paulo que eu descobri que eu sou uma péssima atriz. Sério? Tentei fazer 2 anos de educação física, porque eu conseguia sempre bolsas de estudo. Eu nunca pude pagar, porque a minha família pagava, mas eu tinha que estar ali, princesinha, direitinha. E eu não conseguia mais seguir padrões da família, né? Então, eu fui para São Paulo e eu tinha que sobreviver, literalmente. Então, eu fiz 2 anos de educação física, detestei aquela coisa de esporte, amo comer, não gosto. Mas isso me abriu um monte de portas, assim, entendeu? Foi quando eu arranjei meu primeiro trabalho como vendedora na loja de calçado do lado da universidade. E eu descobri que eu sabia vender maravilhosamente. Eu conseguia todas as metas da loja. Uau! E depois, quando eu chegava no nível de
estabilidade começava a me incomodar. Por quê? Era uma coisa que tinha dentro de mim que eu tinha que crescer sempre. É, o bichinho, né? Aquele bichinho que te faz, vai, sabe? Eu precisava crescer sempre. Eu tinha essa ambição de crescer. Porque, no fundo, eu saí lá da minha cidade, do meu quarto de princesa, para provar para mim e para minha família que eu não era coitadinha. Uhum. Então, disso tudo, eu saí da loja de sapato, aí comecei a fazer estágio numa transportadora, nada a ver com educação física, nada a ver com vendas. E nessa transportadora, eu, com meu jeitinho paraense de ser, conquistei o coraçãozinho da gerente, que era a minha responsável do estágio. E ela via, assim, tipo, que eu precisava crescer. E aí a sobrinha dela trabalhava numa outra transportadora e estava precisando de uma pessoa para se responsabilizar pelo setor da pendência, que é tipo aquela galera onde recebe os BO e tem que resolver. E ela falou, Lu, se você quiser, eu te indico. Você está 3 meses comigo, mas é arriscado, porque é um trabalho muito difícil. E, tipo, foi um divisor de águas para mim. Foi quando eu decidi que eu tinha que passar o resto da minha vida estudando para gerir empresa. Uau, você se apaixonou ali, eu me apaixonei ali. Tanto que eu me lembro direitinho, uma vez que um dos encarregados de armazém da transportadora, que é uma transportadora bem grande, ela fazia distribuição de tinta, da Coral, aquela fábrica de tinta, sabe? Da Akzo Nobel. E ele falava assim, eu falava assim, meu Deus, só problema. Ele falou, imagina se não tivesse problema, você não teria trabalho. Uau, e isso é muito lindo você falar, porque você não se limita, você se desafia. E aí eu falei, eu preciso fazer amizade com o dono da transportadora, que eram 3. Mas eu sabia quem que era o líder da expedição. Porque eram várias filiais que tinha por toda São Paulo, Ribeirão Preto, Franca, tinha um monte de São José do Rio Preto. E eu precisava chegar nele, só que ele era um cara super inacessível na época, sabe? E um dia ele foi lá para visitar, não sei o quê, e eu falei, senhor Paulo, é o seguinte, eu quero tentar aplicar a ISO 9000 aqui. Eu tinha visto isso na universidade e sabia que para fazer isso eu tinha que fazer um mestrado ou uma pós-graduação no mínimo. E ele falou, para que serve isso? E eu falei, para você transportar produtos agrotóxicos. E ele falou assim, mas aonde você viu isso? Eu falei, eu estou fazendo na universidade e eu descobri que o senhor pode cobrar 3 vezes mais no transporte quando você carrega cargas perigosas. E eu me lembrei, porque meu pai é caminhoneiro, que não é todo caminhoneiro que pode carregar isso, mas o senhor pode terceirizar. Contratar pessoas que... o senhor não precisa comprar caminhão, o senhor pode terceirizar esse tipo de serviço. Esse tipo de abordagem faz você crescer muito em qualquer setor, sabia? Esse tipo de abordagem, ele eleva teu nome, porque é aquela pessoa que tem iniciativa, que pensa fora do ambiente, do contexto. Pensa pelo dono, pela gerência. Esse profissional é o profissional que mais cresce. Só que assim, eu achei que eu estava abafando, chamando a atenção, só que a casinha caiu, porque um mês depois ele contratou um cara que já era profissional. Ou seja, ele não te deu a moral em cima. Eu achava na época que não, né? Só que ele era um cara de muita experiência. Ele não ia me dar uma responsabilidade para uma moleca de 24 anos, né? E a carga perigosa, né? Tinha acabado de entrar na universidade, que estava se sentindo a última bolacha do pacote. Então ele contratou, até hoje me lembro, ele contratou um senhor de São José do Rio Preto para dar treinamento de segurança do trabalho, a brigada de incêndio e fazer as especialização na ISO 9001. E eu fiquei frustrada, eu falei, eu não sou valorizada e não sei o quê, e no fim desses treinamentos, ele me botou para fazer todos os treinamentos, a empresa pagou para eu fazer os treinamentos, mas eu ia putíssima, porque a ideia era minha, né? E no final das contas, quando a gente passou pela certificação da ISO, que veio o governo para poder aprovar tudo, ele me denominou como encarregada geral da expedição para a qualidade de serviço. Então é águia, né? Entendeu? E eu não, na época eu não entendi. Eu trabalhava que só, ganhava muito pouco. Eu ganhava, tipo, um salário minúsculo. E para trabalhar, mas eu trabalhava. Isso te traz experiência para o teu business hoje, né, Luciana? Muita.
Hoje, eu vi, agora, semana passada, você fez o Realize Business, um evento incrível para empresárias, para microempresárias, para pessoas que estão no mercado aqui na Suíça. Eu achei sensacional. Você trouxe um profissional de Londres, né, da Inglaterra? Na verdade, o evento não é uma criação minha, entende? Ele nasceu na Alemanha com a Márcia Belmiro, que é a minha amiga particular e parceira de mentoria. Ah, que bacana. Então, eu dou mentoria individual e ela dá mentoria em grupo. Ah, que bacana. Só que ela dá mentoria a nível Europa e eu dou mentoria a nível Suíça. Ah, entendi. Que bacana. E aí, ela estava indo embora para o Brasil e ela falou, Lu, eu vou fazer uma imersão para as minhas mentoradas. Eu queria muito que você viesse, porque você faz parte dessa história. E aí eu fui para a Alemanha, ela chamou a Juliana, que é uma outra Você colega. tinha acabado de ter bebê, né? Tinha um mês. Eu lembro. Então ela falou, você vem, a gente dá um jeito. E, tipo, eu achei até que meu marido não ia concordar no começo, ele não concordou. Que volta a história da família, de sempre estar trabalhando isso e convencendo. E eu fui, e tipo, o pessoal de lá da Alemanha gostou muito. Porque a gente tem que lembrar que pra gente é base... Para muita gente, tipo, é o uau! É porque cada dia um aprende com o outro. Exatamente. Eu, por exemplo, não sou do domínio da comida. Então, qualquer docinho que dá certo, para mim, uau! Entende? Só que quando eu vejo essas pessoas que são profissionais maravilhosos falar assim, eu preciso que você me ensine a precificar, como uma pessoa que trabalha, às vezes, há muito tempo com algum negócio, não sabe precificar o preço. É porque para você é simples, mas para o outro vai muito para uma questão mais emocional do que tudo. Porque será que vão me aceitar? Tá ligado à aceitação pessoal, tá ligado a muita coisa. Exatamente. E aí, foi tão bacana lá, que na mesma noite que teve, foi no dia 21 de outubro, nós terminamos, a gente terminou tão cheio de energia, com tanto êxito, que a Márcia agradecia, eu falava, obrigada, Juliana, maravilhosa também, que ela é palestrante há mais de 10 anos. Especializada de só técnicas de venda mesmo, que ela tem livro, sabe, que explica sobre pitch de venda, sobre speaker. E eu falei assim, gente, quer saber? Vamos levar para Genebra? Pelo menos tem minhas amigas lá que vão comprar. E ela, jura? Eu falei, mas tem que ser antes de tu ir embora, né, Márcia? Deixar pro ano que vem, ninguém nem vai lembrar mais da gente. E ela, tá bom, eu vou pra me despedir da Europa. Olha, que legal. Lotou. Eu vi, foi lindo. Lotou. E pessoas falaram coisas lindíssimas, Lotou. Muito competentes. Foi uma surpresa pra nós. Sério? Pra mim, principalmente, porque eu não tinha noção da minha autoridade na Suíça. E você tem. Entende? Eu não tinha noção. Pra mim, eu ainda era aquela menina que estava tentando aparecer e fazer barulho. Você acha que a gente está vivendo aqui na Suíça um momento de um novo conceito de empreendimento, empreendedores? A mentalidade está se abrindo dos empreendedores que aqui estão? Porque você sabe que tem pessoas aqui que você vai ver que tem empresa há 20, 30, 40 anos aqui, mas você está percebendo que está tendo uma mudança? Muito. Até porque o brasileiro, ele era muito mal visto na Europa, né? Principalmente as brasileiras. A gente carrega estigmas. Tem estigmas horríveis. A gente carrega estigmas. E eu acho que sim, a gente está quebrando muitos tabus. Quando eu cheguei na Suíça, a primeira coisa que falaram, não se meta com brasileiro. A gente ouve isso toda hora. Eu não entendia por quê. Depois eu entendi que depende. Depende. Pessoas, é caráter. Mas não é brasileiros. São mentalidades. Mas há um bloqueio aqui muito sério. Uma vez eu estava fazendo um estudo para entender esse lugar. E aí você percebe que existia um cara no Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Sargentelli. Então, no Carnaval do Brasil, nosso Carnaval ele foi conhecido pela liberdade de sexualidade, disposição sexual da mulher. E nosso Carnaval saiu em todo canto do mundo na década de 80, mulheres com seios de fora, nuas, mulheres pintadas nuas. Então, o Brasil mostrou isso como arte. Mas para uma cultura que tem outros valores, isso não é uma arte. Então, o Sargentelli pegou essas mulheres e começou a fazer um business.
Foi esse business que a gente conhece, que não são todas as pessoas, mas aconteceu o business da prostituição aqui na Suíça, principalmente, que na década de 80, 90% em Zurique tem uma rua chamada Langstrasse, que é uma rua denominada para esse fim. E acontece que nesse período ele pegou essas pessoas ele começou a trazer como produto. E é muito curioso porque a única profissão que deixa diretamente ser regularizada, ser legal no país é a prostituição. É a prostituição. Aqui na Suíça. E quando ele fez isso, trouxe muita gente. E nisso que trouxe muita gente, porque começou a virar um business. Tinha uma boate em Copacabana chamada Boate Help, e ali era um point. Então, eles iam para lá, os suíços conheciam as mulheres e vinham, e aquilo virou um mercado para esse pessoal de lá do Brasil. E, entretanto, ele, além dele montar o negócio dele, essas pessoas, elas viviam ali, ganhavam-se muito dinheiro, casavam-se, mas a mentalidade era num ambiente de competitividade, um ambiente de passar a perna um no outro, um ambiente de sobrevivência e várias outras coisas. E isso foi seguindo como estigma. Em Genebra tem uma rua, a Rua de Berna também, né? Que tem as prostitutas de vitrine. É incrível, elas são na Holanda também tem, né? Elas são lindíssimas. É. Eu brinco sempre com meu marido, não quero passar lá que eu me sentir horrorosa. Mas o nosso estigma, que você estava falando antes, ele provém muito daí que o brasileiro, principalmente a brasileira, é mal vista. Nós somos mal vistas porque nós fomos comercializadas. E a mentalidade não mudou. Não. Principalmente para os europeus. A mentalidade não mudou. Então, você chegou agora, eu cheguei há pouco tempo, você chegou há pouco tempo, você construiu sua família aqui. Para muitas pessoas, brasileira. Então, vai buscar o estigma lá da década de 80. E não somos essas pessoas. Não somos. Suas filhas não serão mais. Não tem a ver com esse estigma. Não temos que carregar isso, Lu. Não somos essas pessoas. E antigamente as brasileiras tinham muito medo de falar sobre isso. Exato. Elas perdiam a identidade delas porque elas não queriam ser comparadas com brasileiras. Exato. Ficava falando espanhol até. Tanto que, quando eu conheci meu marido, ele falava, você não é brasileira. As pessoas têm essa. Você não é brasileira. Eu falei, claro que eu sou brasileiríssima. Com muito orgulho. E quando ele me contava algumas histórias que aconteciam, eu falava, gente, esse povo saiu do Brasil e veio pra cá. Porque lá no Brasil, eu não tinha essa realidade. Lu, é muito interessante quando a gente olha assim, as pessoas classificam, né? Eu classifico a fulana porque ela foi isso ou foi aquilo. Não é isso, não é sobre isso. Cada um tem a sua escolha. Cada um faz aquilo que quer da sua vida. Mas quando eu olho, eu vejo que cada mulher, você, qualquer outra mulher, qualquer brasileira, que não é uma profissão que é milenária, então não tem como você classificar a brasileira, mas nós fomos estereotipadas sim aqui, não tem como fugir disso, mas todos nós estamos procurando nosso lugar ao sol. E não é só brasileira, né? Não é. É mulher em geral. E aí vem a empatia, porque a gente cuida dessas mulheres. Como eu trabalho com desenvolvimento, a minha mesa é cheia dessas mulheres. E aí você cuida, aí você vê dores tão fortes. São feridas muito mais além, muito profundas, muito mais além do que elas próprias veem, né? E ali elas buscam uma resistência, uma forma de se proteger. Eu vejo, porque a gente fala muito de brasileira, porque o movimento empreendedor no Brasil e agora fora do Brasil... É muito forte. É muito forte. Esse movimento, fala um cadinho. Eu tenho que reconhecer que quando eu saí do Brasil, a cultura era você ter um trabalho e ser CEO. Entende? Você era o ápice da sua carreira ser diretora de uma multinacional. Sabe? Hoje, o ápice é fazer a tua empresa ser milionária. Ter o teu negócio, exatamente, ter a tua independência. Nós estamos alcançando, nós mulheres, no caso, estamos alcançando lugares muito altos e muito rápido. Exatamente. E a gente não pode esquecer que não existe uma mulher empresária bem-sucedida se não tiver pessoas trabalhando com ela. Exatamente. Então, todo mundo tá muito nessa moda, eu quero empreender, mas nem todo mundo nasceu para empreender. Empreender não é uma coisa fácil e não tem receita de bolo. Não tem. Até porque negócio é negócio, é distinto, cada um tem o seu. Negócio não tem coração. Negócio não tem coração. Negócio tem número de registro, ele precisa faturar. E tem funcionário para pagar no final do mês. Exatamente. Muita fatura. Porque quem pode ter problema eu brinco sempre, quem pode ter problema de burnout é o teu funcionário. Uau!
Entende? Você não tem esse direito quando você é empresário. Uau, durona, hein? Mas é fato, entende? As pessoas acham que empreender é luxo. E, no fundo, mas para você chegar no patamar do luxo, você teve que suar muito a sua camisa. Empreender é para todo mundo, Lu? Não. Uau, Não. por quê? Não é, porque nem todo mundo tem disciplina e perseverança que um empreendedor precisa ter. Sem disciplina e sem perseverança, porque é como emagrecer, entende? Se você não tiver disciplina e perseverança, você nunca vai emagrecer. Porque a gente entra na academia, faz educação alimentar, sofre pra caramba, treina, corre, passa fome, toma água, toma chá, para de comer o que gosta. Com 3 meses você vai se pesar a mesma coisa. É verdade. Porque os resultados são a longo prazo. Paciência, perseverança. Perseverança é o segredo do empreendedor. Quais são as questões que você assim vê mais? Quais são as problemáticas, no caso, que você encontra aqui dos micros empresários, dos médios empresários aqui na Suíça? Primeiro de tudo, a inteligência emocional. Eu tenho que admitir, apesar de eu brincar sempre que eu não sou terapeuta, de eu sempre fazer parceiros como você para trabalhar a inteligência emocional do empresário e da empresária, a inteligência emocional, principalmente fora do país, que a gente não tem um suporte de família, de amigo, é muito importante. Porque quando a gente está no nosso país, a gente está na nossa casa, né? Então, se uma empresa minha quebrar, tá tudo bem, eu vou arranjar um trabalho e depois eu monto outra. A gente tem família, né? Sabe? Tem a mãe que deixa você voltar para casa para guardar uma grana. Tem a tia que te empresta o carro. Aqui fora é cada um por si e Deus por todos. Dizem que é a terra que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando a pessoa vê que acabou o chão, que não acha que tudo tem solução, mas quando a gente está no fundo do poço, parece que a solução nunca chega. E às vezes, eu assisti uma palestra uma vez, que pra gente, o cara falava que para ser bem sucedido, a gente tem que chegar no fundo do poço. Porque senão a gente vai continuar quebrando sempre. E quebrar faz parte. Dói muito. Mas se não eu já quebrei várias vezes no Brasil. Entende? E às vezes não é quebrar só por causa de faturamento. Muita gente quebra porque vende mais do que pode atender. Muita gente quebra porque se desestrutura na família, que a família... Muita gente tem problema com família, porque quando a gente tem empresa, a gente não tem horário para chegar, não tem horário para sair, a gente não tem férias, a gente não tem tempo de qualidade, pelo menos no começo. E isso fazer uma esposa ou um marido entender é muito difícil. É concessões que você abre o tempo inteiro. Você tem que entender que você tem 2 empresas. Quando você tem SLT, que você tem um emprego, você só tem a gestão da família, que é muito mais fácil, porque você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem férias, você tem 13º. Quando você tem a sua empresa, você tem que fazer aquela família entender que você não tem mais horários, que você não tem qualidade de vida, pelo menos temporariamente. E é aí que vem a inteligência emocional. Fazer você ter paciência, inteligência para convencer aquele marido, de dizer, não, meu amor, vai demorar, mas quando vier você vai ser o cara mais feliz do mundo. Porque normalmente... Jogo de cintura, né? Porque normalmente o homem é racional, ele gosta de resultado. A maioria dos multimilionários entenderam que para ter resultado precisa de resiliência e persistência. Eles precisam quebrar para ter sucesso, porque é quebrando, é falhando, é errando, que a gente consegue ter experiência suficiente para se reerguer em qualquer momento da vida, em qualquer situação. A crise é a melhor escola. A gente pode fazer a melhor faculdade do mundo, sabe? Harvard, tudo. Mas se você não tem a vida real, a vida como ela é, você nunca vai conseguir se erguer. E essa vida real faz você quebrar muita cara. Muito. Chorar muito. E dizer por que eu continuo. E às vezes a gente não tem que entender. A gente só tem que continuar. Às vezes até raiva de continuar, mas precisa continuar. Precisa. Eu falo por mim. Eu fiquei 2 anos dando mentoria de graça. E eu ficava revoltada, porque as pessoas não davam valor nas minhas mentorias. E aí o que acontece? Elas não faziam aquilo que eu ensinava. Eu falei, meu Deus, eu demorei 15 anos para aprender, eu estou te dando isso de graça. E você não tem a capacidade de gastar 5 minutos do seu dia para fazer um fluxo de caixa. É só disciplina que eu estou te pedindo. É como escovar o dente, tomar banho todos os dias. E as pessoas não têm essa disciplina. E elas acabavam arranjando trabalho no CLT.
É porque não se achava merecedor ou capaz o suficiente. E não tinha o compromisso com elas. Entende? E também a pessoa até limita, né? A gente limita a sua visão, fica na média. Aí vira uma pessoa mediana. Tá bom assim. Conformada. Conformada. O conformismo é uma coisa... A palavra ambição é forte. Mas eu acho que tem 2 tipos de ambição. Eu sempre fui muito ambiciosa. Muito. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma pessoa ambiciosa. Mas eu não quero ser uma ambiciosa que passa por cima de ninguém. Porque a ambição... Tem a ambição que acho que não é bem ambição. É isso aí. É um passar por cima, é um furar-olho, é um... Hoje está muito na moda, dizem com quem anda que eu te direi quem és. Eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei nisso. Porém, a pessoa que estiver comigo, ela não precisa ser a milionária do momento. Eu preciso que ela pense como eu preciso que ela seja ambiciosa como eu. Para crescer junto. Para crescer junto. Nesse lugar de ambição que eu acho muito interessante. Porque você não é ambiciosa para crescer sozinho e ser tudo meu. Você não é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa que precisa ter alguém para crescer junto com você para que o sucesso seja partilhado. E eu quero que todo mundo cresça. Não é? Porque se a pessoa não crescer... É simples, é matemática, é regra simples. Se você não fatura no teu business, você não tem como pagar minha mentoria. Se você não tem como pagar minha mentoria, eu vou morrer de fome. Exato, o teu resultado é o meu sucesso. Exatamente. Então, quem tem que brilhar são meus alunos. Exatamente. Eu só tenho que passar aquilo que eu conheço, que eu continuo estudando, fazendo minhas formações. Quem tem que fazer sucesso são meus alunos. Uau. Entende? E hoje você está aí, com o Instituto, uma mulher que mentora mulheres na Europa inteira e fora da Europa. Não só mulheres, empresários e empresárias, né? Porque qual é a dor mais presente, que é latente, nesse empresário que vem para a tua mesa? Primeiro é o controle financeiro, que ninguém tem, né? O controle financeiro. As pessoas não sabem separar as coisas. Não é que não sabem, elas nem sabem que precisa ser separado. E aí, às vezes, vem empresa de médio porte, que eu falo, como uma empresa de médio porte, que já fatura mais de 100 mil por ano, não entende que o dinheiro da empresa não é o dinheiro do dono do negócio. Isso é muito comum, infelizmente. E faz gere tudo que tem, casa, família, com aquele dinheiro que não é... E acaba passando pro lado emocional, né? Porque a pessoa trabalha muito para comprar a conformidade da família. Esse empresário, ele é mais propenso a ter o burnout. Sim. Ele é mais propenso a falir. Sim, com certeza. Eu tive uma mentorada que ela trabalhava muito para pagar os luxos do marido e dos filhos. Já pensou? E eu falava, por que você está fazendo isso? Ela falou, porque é a única forma do meu marido deixar eu empreender. Olha só. E quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei assim, mas por que você aceita? Porque é a única forma de ter minha mulher comigo à noite. Olha só. Ou seja, havia uma disfunção muito forte ali. Exatamente. Eu não vou falar que eu sou a rainha da inteligência emocional no casamento. Até porque casamento, para mim, é uma coisa muito nova. É um projeto muito novo. Só tem 5 anos. Eu sou uma bebê na área de casamento, entende? Quem me conhece... me arranja advogado que eu quero me separar. Depois respira. Que respira. Mas eu entendi que eu tenho que... Assim como eu entendo o comportamento e a necessidade e a dor do meu cliente, eu tenho que entender a necessidade do meu marido. Então, não é fácil. Não, porque mexe com o ego. Ainda mais eu que casei muito tarde. Quanto mais você é dama de ferro, você é muito senhora de si. Exatamente. E aí vem o ego muito alto. A gente tem que ter cuidado com o ego. Onde fala, eu não preciso disso. Não, a gente precisa de todo mundo, todo dia. Sabe? Então, assim, tem muita discussão dele falar, você nunca tá aqui no horário do jantar, porque ele é família plena. Se eu não chego, ele não janta. As tuas filhas precisam da atenção. Você não teve isso também, né? Não tive. Então, isso não é uma coisa muito... Está sendo muito real agora. Entende? Agora, minha mãe sempre foi uma super mãe. Entende? Então, ela, no começo, ela falava, você só pensa em dinheiro, você só pensa em empresa, tuas filhas estão bebês. E na minha cabeça é assim, eu tenho que deixar um legado para minhas filhas. A empresa, esse teu cuidado também, não seria uma fuga também, às vezes, para fugir um pouco desse mecanismo que é novo para você e às vezes você olha assim e fala assim, eu acho que aqui a gestão é diferente. Para mim, a empresa mais difícil é a família. É a família, né?
É a mais importante, mas é a mais difícil. É a mais difícil. Eu tô tendo que... É porque quando você é uma mulher de negócio, você de repente se encontra. E é muito legal, porque tem muitas mãezinhas assim. Eu atendo uma mulher que ela tá nesse mesmo lugar. Uma baita profissional no Brasil, sabe? Incrível, Petrobras, assim, incrível, vários postos de gasolina. E aí ela se encontrou nesse lugar aqui de mãe e não sei o que fazer. Eu não sei como recomeçar. Por quê? Porque parece que são duas pessoas diferentes. A businesswoman e a mãe. Uma coisa que eu descobri sendo mãe empresária, que a culpa sempre vai existir. Não é? Isso é muito real. Se você ficar mais com seus filhos, você vai se frustrar por ter deixado sua carreira de lado. Se você for investir na sua carreira, você vai se frustrar por não ter sido uma mãe presente. Sim. E aí você tem que saber ponderar isso, sabe? Aí vem a história da gestão de tempo, né? As quartas-feiras, por exemplo, eu não marco nada. Ai, que legal, Lu. Eu quero ficar com as minhas filhas, até porque a minha consciência ficou um pouco menos pesada. Mas tudo que eu faço hoje é com um olhar lá na frente para ter a minha equipe que trabalha e eu poder passar 5 dias com a minha filha e trabalhar 2 dias. Perfeito. Agora, talvez ninguém entenda essa minha meta, porque eu estou precisando fazer sacrifício. E o empreendedor tem que entender que vida de empresário é vida de sacrifício. Você tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Então, assim, eu estou no momento do sacrifício. Às vezes, eu nem posso dizer que é do sacrifício financeiro, que graças a Deus já tem um retorno bacana. Eu posso dizer que é o sacrifício do tempo de qualidade com a minha família. Porque é uma empresa que eu descobri que é muito mais importante do que todas as outras. É valiosa demais. É o meu tesouro. É valiosa demais. Mas, mesmo sem a minha família entender, eu preciso fazer esse sacrifício temporário para que eu possa ter mais tempos daqui a 2 anos, participar da adolescência, da juventude, de ir buscar na festa, de viajar para praia, de ir para Disney, sabe? Coisas que era um sonho para mim quando eu era pequena, porque era tudo só na televisão, que eu quero viver com as minhas filhas. E é lindo isso, e é lindo. Esse lugar de mãe empresária é novo para você, né? É uma realidade para muitas, mas há condição sim de equilibrar, não é? Mas as mães têm que entender que não existe um padrão, né? E nenhuma receita pronta, né? Não. Eu assisti uma reportagem com uma atriz, não me lembro o nome dela, que ela falou que ela falava que ela amava as filhas dela, mas ela não gostava do papel de mãe. A Samara Filippo, se eu não me engano. Não é que... Exato, eu entendo ela, entendo muito. As pessoas criticaram bastante, né? Isso. Mas eu entendo muito. É igual aquela mãe que fala assim, eu amo ser mãe, eu amo, mas eu odeio amamentar. E isso é muito sério, porque quando as minhas filhas foram mães, né? E aí a minha filha falou assim, eu não quero amamentar. Me dói. Aí eu falei, mãe, eu me sinto tão desconfortável. E ela foi por si só, porque é uma realidade dela. Eu amamentei muito, mas eu não gostava. Eu amamentava porque na minha cabeça assim, se eu não dar... Eu não vou ser uma boa mãe. Eu não vou ser uma boa mãe. A culpa, você pegou num ponto muito sério. A culpa não é só para a mulher de negócios. A culpa em relação a ser boa mãe está em todas as mulheres que se propõem ao papel de mãe. Nós vivemos num mundo muito onde a mulher ela tem que ser submissa para os filhos. Perfeita. E você sabe que uma vez eu me senti nesse lugar de culpa. Eu já tenho os filhos grandes, sou avó e tudo mais. E eu senti esse lugar de culpa. E minha filha falando comigo e tal. Eu virei para ela, eu nunca vou ser uma boa mãe. Eu não sou uma mãe digna de um Oscar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês também não são dignos de um Grammy ou de outro prêmio. Então nós aprendemos a viver nessa comunidade que nós criamos de pais e filhos. E isso é muito sério, Lu. E o que é engraçado é que é tão difícil para a mãe e para o filho é tão simples. Ele só quer um exemplo. Ele só quer um exemplo. Exato. Ele só quer inconscientemente crescer e falar, minha mãe foi foda. Exato. E independente da mãe que você é. Exatamente. Porque o que eu vejo muito da adolescência hoje é a falta de atenção dos pais. Porque os pais desistiram de dar essa atenção. Mas eu também, em contrapartida com as minhas colegas que já têm filho grande, que são empreendedoras, os filhos são admiradores natos dela.
Tipo, eu conheço muitos filhos adolescentes das minhas colegas que falam: a minha mãe teve que viajar um tempo quando eu era pequeno, mas agora ela pode me levar com ela. Com ela, exatamente, exatamente. E essa culpa, eu tive esses dias no lugar dessa culpa. Eu vou ficar aqui fora um mês, longe da minha filha. E a culpa tá pesando para mim. Ontem até fiz um post no Instagram. A culpa tá pesando. E eu sou muito aberta para falar dos meus sentimentos. Por quê? Porque, puxa vida, ela tá nessa fase, eu tô aqui, mas eu preciso do meu trabalho, ela precisa desse suporte do meu trabalho. E aí você fica naquele, como é que eu equilibro? É a tal da perder inteligência. para ganhar. Não adianta. Então, a tal da inteligência emocional. Exatamente. Até eu ir para a Alemanha, eu só era a mentora gestão de empresarial, que quase ninguém conhecia. Eu fui para a Alemanha, em um mês e meio, a minha carreira deu... Expandiu, cresceu. Olha que lindo, né? Mas eu tive que deixar minha filha de um mês. Pagou um preço, né? É o nosso preço. Eu chorava. Imagina. Sabe? Mas eu sabia. E você fez cesárea, não Foi foi? cesariana. Entende? Inchada, de cinta, um monte de coisa, sabe? E eu precisava ir. Se eu não fosse, algo me dizia que eu ia continuar na mesmice. E esse lugar de realização profissional é muito forte em você. Muito. É muito forte. Meu valor de crescimento contínuo é muito grande. É. E assim, eu vejo que, não pela pequenina que tem 2, 3, vai fazer 3 meses, mas pela outra de 3 anos, ela me imita. Eu amo ler, ela quer sempre ter muitos livros. Tudo que a gente faz. E ela já fala como eu falo. Ai, que bonitinho. Ela tem essa autoridade, sabe? Quando eu tô discutindo com o pai, ela fala: mamãe, papai, silêncio. Ai, meu Deus. Não é pra brigar. É uma criança de 3 anos. E tipo, onde ela aprende isso? Com a gente. Nós somos os espelhos, né? E daí nós achamos que somos espelhos quebrados. E não somos. Não somos. Eu vou falar que lá em casa as brigas diminuiu tipo 99% por causa da Vitória. Ela é uma criança incrível. A Laura, eu falo assim, a Laurinha veio ao mundo para me ensinar o que realmente é o amor. Porque minha filha é o amor de braços e pernas. Eu sou mãe, eu brinco que eu sou mãe velha, né? Sou mãe velha mesmo, eu durmo com elas, eu mimo, eu ponho no colo, porque eu quebrei esse padrão de mãe, onde tinha que deixar o filho chorar e viver comum, para eles, né? Não, eu sou mãe velha, eu sou mãe coruja, eu sou aquela mãe que trabalha muito, mas quando chegar em casa eu quero ficar com as minhas 100%. filhas. E assim, eu boto elas para dormir, dou um carinho no marido, uma faz um barulhinho, eu volto para a cama delas. Eu sou essa mãe. Isso é gostoso demais. Sabe? Porque elas vão crescer. E isso vai passar. E elas vão embora. Eu falo, você está acostumando ela mal. Eu posso acostumar, mas é tão pouco tempo. Elas vão ficar adolescentes, elas viva vão... isso, curte seu filho o máximo. Isso é muito maravilhoso. Porque eu como empresária, já tenho pouco tempo de qualidade com elas. Sabe? E o tempo que eu tenho, eu quero ficar com elas. Eu acho que é o correto. E outra coisa, é o teu feeling de mãe. Que o que as pessoas querem trazer é que a mãe seja daquele padrão. Igual aquelas pessoas que entram na sua casa, quer te ensinar como amamentar, como cuidar, como fazer. Quer ensinar você como ser mãe. Né? E a mãe, ela tem o feeling dela de mãe. Pode ser a mãe que for. Eu tenho uma amiga que ela falou, toda mãe sabe o que o filho precisa. Exatamente. Toda mãe sabe o que o filho precisa. É feeling. O animal é assim. A minha primeira filha, a Vitória, ela mamou até os 9 meses. Um belo dia, ela decidiu que tinha nojo dos meus seios. Eu fiquei deprimida. E ela tirava sangue, porque eu nunca tive muito leite, sabe? E eu deixava ela ferir meu peito, porque eu queria que eu fosse a melhor Cumprir mãe. o papel. O papel da mãe. Quando eu descobri que eu estava grávida da Ana Célia, a primeira coisa que eu não vou dar de mamar. É a sua opção? Foi a minha escolha. O amor mudou? Nada. Não é? Eu acho que eu sou... Porque a Vitória é muito apegada ao pai. E eu sou muito ligada à Ana Célia. Olha só. A gente é muito parecida. Até a mamãe fala, gente, parece que eu tô te vendo. Nós estamos vivendo... Nós vivemos hoje em épocas diferentes, em momentos diferentes. Sabe? Você consegue hoje alimentar seu filho sem precisar ser daquela maneira que você tem que ser para você ser boa mãe. E hoje a gente tem um suporte... Muito suporte. Bacana, de tecnologia, de medicina. Suporte. Eu não digo que você não tem que amamentar. Exato. Eu não acho que você não
tem como mãe Mas não cumprir pode romantizar isso. Mas isso, eu não gosto de dar de mamar. Machuca, A minha dói. filha falou a mesma coisa. E prende, sabe? A gente se sente culpado. Eu me sentia culpado por não ter leite. Parece que você tá com defeito, né, de fábrica. E eu sabia que... E foi dito e feito. Quando ela nasceu, não tinha nada. Meu seio inchou um pouquinho e a mulher falou, você quer tomar uns remédios para ver se... Eu não quero, não vou dar de mamar. Tá decidido e pronto, acabou. Porque a primeira, eu acho que a Vitória me deixou, não me quis mais. Traumatizou você também, porque eu não tinha leite. E ela queria leite, né? Então, assim, pra mim, eu fui muito criticada, né? Você não vai dar de mamar. E assim, até meu marido, mas por que você não quer de mamar? Essa é uma escolha minha, não é sua. Entende? Então, ele meio que não se meteu. E eu tinha que ser racional. Eu tinha uma empresa que estava funcionando. Eu tinha alunos que estavam me esperando. Tinha uma casa. Nossa, um bebê muda toda a rotina. Então eu tinha que me dedicar para minha filha. E se eu desse de mamar, os 3, 4 horas do dia que eu teria que trabalhar não seriam de qualidade. Então, tudo ia se perdendo. Tudo ia se perdendo. São opções, a sua vida é única, a sua vida é sua e suas opções de escolha também são suas. Eu acho que na internet as pessoas se acham muito juízes do que os outros fazem. Mas cada um conhece a sua história. Sim, eu conheço mulheres, eu tenho amigas que amam amamentar. Você já viu o caso da Boca Rosa, que falou que odiou amamentar? Boca Rosa falou, ela foi muito clara. E o cuidado que ela tem com o filho. Você não deixa de ser a mãe, você não deixa de ser... Não. E tinha antigamente também uma fala que a mulher que tinha parto normal era diferente da mulher que tinha cesárea. Gente, a mulher engravidou. A mulher teve o neném só por causa de um processo diferente pro nascimento. Classificam a mulher como outra coisa. A gente se torna mesmo que um objeto de reprodução, né? É de reprodução e não somos. Não, eu brinco sempre. Uma vez eu estava falando com meu marido, porque isso, porque aquilo que eu falei, você sabia que eu sou um ser humano e tenho um sentimento? Uau! Exato. Eu sou um ser humano. Eu também fico triste. Eu também tenho sono. Eu também quero um abraço. Eu também quero alguém que de vez em quando chega e fala, tá tudo bem. Eu não quero ser super mulher a vida toda. Bacana demais, bacana demais. Lu, eu tô encantada com tanto conhecimento. Mãe, empresária, zerou o game quando chegou na Suíça. Isso é forte. E trabalhar a humildade, né? E aí você se redescobre, né? Acho que você se reconstrói. Eu amo crises, né? O povo me chama de louca. A zona de crise é onde tudo acontece. Tudo acontece. E você descobre capacidades que você nunca nem imaginou. E tem uma frase que eu falo, é redundante demais. Eu não sabia que eu sabia fazer coisas incríveis. Eu não sabia que eu poderia ser a melhor faxineira do mundo. E sou. Criar um padrão de qualidade para faxina e ter sucesso com isso na casa dos outros. Você já pensou? E olha que quando eu consegui todas as documentações para ficar, porque primeiro eu consegui a documentação para morar, né? Depois para trabalhar, mas não para empreender. E quando eu tinha toda a documentação para empreender, meu marido falou, vamos montar empresa de faxina? Eu falei, não. Aí você vai para um conceito também que não é seu, né? Você montou um outro conceito. Eu falei, eu sou professora, eu gosto de ensinar e eu vou arranjar uma forma de ensinar. Ele falou, mas a gente precisa pagar conta e dar aula aqui é meio que impossível, porque os teus diplomas foram reconhecidos na Europa toda, mas na Suíça não. Então é tudo muito mais complicado ser reconhecida na Suíça. Ele falou, você vai ter que buscar uma alternativa. Aí foi ele que deu a ideia até, já que você... Então eu nunca tinha sido só empresária no Brasil. Eu era sempre encarregada, diretora, eu conseguia colocar a empresa dos outros em ordem. Professora de faculdade, né? Eu sempre trabalhava para alguém. E nos últimos tempos, eu tive estamparia, eu vendia joia, mas eram tipo rendas extras. Entende? Como eu era uma boa vendedora, eu tinha êxito. Mas eu não tinha filho. Eu fui casada, mas era um cara super, tipo, não queria ter filho, não queria ter compromisso. Era uma coisa mais meu amigo do que marido de família, né? Mas viver de empreendedorismo foi na Suíça. Também foi outra experiência, né? E, tipo, eu estava acostumada a colocar a casa dos outros em ordem. As empresas que eu trabalhei, eu crescia
Mas se acontecesse um BO maior, o BO era do dono da empresa. Exato. E é isso que o empreendedor tem que entender. Que quando a bomba cai, cai no seu colo. Exato, exato. E aqui ele falou, você tem tanta experiência de gestão, de venda, ensina todo mundo. Por que você não abre a sua empresa? E aí que você descobre que você ainda tem muito que aprender. Porque quando eu abri a minha empresa, ainda mais com leis de outros países, contabilidade de outro país, com cultura totalmente diferente, para lidar com uma multiculturalidade gigante, porque eu não tenho clientes só brasileiras. Eu tenho clientes brasileiras, francesas, suíças, árabes, eu tenho uma gama de cliente enorme, árabe no Instituto. Entende? Então, assim, eu tenho que acompanhar a cultura de cada pessoa. Tem clientes que não falam francês, tem clientes que falam só inglês, eu tenho que me virar nos 30. Entende? Tem clientes que são brasileiras, tem clientes que são portuguesas, tem clientes de várias nacionalidades com culturas diferentes. E que acaba que eu tenho que estar sempre estudando, fora a legislação, que é completamente diferente. Né? A contabilidade é uma coisa muito mais burocrática. E eu descobri que para ensinar na Suíça, eu tinha que ter uma empresa. Porque senão eu estava vendendo um produto falso. Porque vender mentoria empresarial para quem só trabalha para os outros é fácil. Como é vender mentoria empresarial aqui na Suíça? É adaptar a realidade de cada um. Uau! Exemplo? Não tem, por exemplo, eu tive um cliente, um casal que eles são indianos. Eles têm essa loja, tipo um mercadinho de comida. Quiosque, exatamente. A cultura deles é muito, pelo menos desse casal, era muito muçulmana. Então, a religião era muito forte naquele ambiente. Predomina, né? Então, os princípios religiosos dominavam na gestão. Olha que coisa, né? A religião não tem nada a ver. Tem muito. O judeu não trabalha ao sábado. Então, assim, tinha a estratégia de venda que eu queria fazer com eles, que eles não aceitavam. E que para nós, latinos, era uma coisa extremamente normal. Sabe? E para eles, por causa da cultura deles, não era. Então, eu fiz o básico, que eu chamo, que não é básico, né? Que o pessoal diz que não é básico. Para mim é muito básico. Controle financeiro, controle de estoque, controle de fluxo de caixa, que é diferente de controle financeiro, precificação, a parte técnica e legislação. A parte mesmo do business, das vendas, essas coisas, eles não aceitaram. Porque na cultura deles, a prosperidade vinha por causa da fé. Então, eles estavam ali paradinhos esperando as pessoas virem. Eu tive que aceitar que a captação de cliente era assim. Mentora de empresários, eu tenho que aceitar primeiro a cultura de cada pessoa. Olha que interessante, Lu. Por exemplo, os portugueses. É um povo muito trabalhador. Muito. Mas é um povo que não gosta muito de empreender. Porque eles gostam de qualidade de vida. Então, eles passam muito perrengue aqui na Suíça. Você vai em Portugal, eles têm casarões, mansões. E quando viaja todo ano, mesmo lugar, pro Exatamente. mesmo setor, pro mesmo ambiente. E aquele português que empreende, ele tem uma mentalidade robótica. É trabalhar, 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 trabalhar. E o fluxo de gente tira muito, porque ninguém consegue trabalhar sob pressão o tempo inteiro. Exato. É como os asiáticos. Entende? E aí eles começam a pegar mão de obra de outras nacionalidades e eles sempre saem como os grosseiros, como os arrogantes, porque a cultura deles pra gente é meio que escrava, mas pra eles é completamente normal trabalhar, focar, trabalhar. Esse negócio mas é mais pro português que tá aqui, que migra. Esse português que migra, ele tem esse perfil. O que tá em Portugal, ele tem um outro perfil. Mas eu acho que todas as nacionalidades. Né? Nós também, né? Nós trabalhamos muito mais aqui fora do que no Brasil. Porque a gente tem essa necessidade de sobressair da galera local. Exatamente. A gente não quer ser... Você tá achando... Então, assim, eu me dei conta que o meu mentorado, a minha mentorada, ela não é só uma empresária, ela é uma imigrante. Uau! Ela é uma imigrante, muitas vezes expatriata, né? Porque aqui eu descobri que o imigrante não é o mesmo de expatriado. Um expatriado vem com uma carreira consolidada e chega aqui como eu cheguei, e não é nada. E para ela aceitar isso é muito difícil.
Porque mexe com o teu ego, mexe com o teu brio. E haja terapia, já diram. Haja terapia, porque a expatriada, normalmente, ela se torna a dona de casa que ela nunca quis ser. Exato. E tá tudo bem ser dona de casa. É. Mas ser só dona de casa quando você não planejou isso pra sua vida é muito difícil. Mas tem muitas mulheres silenciadas por conta disso, Lu. Exatamente. Tem muitas mulheres sofrendo dores horrorosas por causa disso, porque elas não conseguem encontrar o caminho que você encontrou. É claro, você tem um parceiro excelente, você tem uma rede de apoio, você tem um suporte, mas muitas delas não têm. E aí elas querem empreender. Você vê que os eventos de empreendedorismo aqui, aqueles que eles colocam espaços, stands e essas coisas todas, esses movimentos que a gente tem visto aqui na Europa, esses movimentos têm trazido muito essa mulher. Mas ela vem assim, ela fica deslumbrada. Mas ela, quando chega na hora do pega e faça, ela não sabe. Não. Até porque a gente vai entrar por um caminho até um pouquinho diferente. E você tem know-how sobre isso, você acabou de fazer um evento. Os eventos aqui fora, eu sinto uma necessidade muito grande do eu te pego na tua mão e te ajudo a construir. Porque é muito... Você saiu do evento, você não tem mais o suporte. E o suporte é muito importante. Igual o suporte que você dá para o pessoal que é seu mentorado, que é a sua mentorada. É muito importante falar que essa rede de apoio, ela é construída. É construída. Sabe? Porque seu marido te apoia. Nem sempre, produção. Nem sempre, produção é ótimo. Rola ali um convencimento, uma lavagem cerebral. Por quê? Uma noite bem dormida. Uma noite bem dormida, bem namorada também. Entende? Por quê? Porque ele tem valores diferentes do meu. Exato. Sabe? Não me apoia. Eu escuto muito, meu marido não me apoia. Mas o que você faz para este homem te apoiar? Exatamente. É um negócio, né? A família casamento é negociação. É negociação. Hoje, ele me apoia muito porque ele viu o resultado. No evento que eu e as meninas fizemos no domingo, ele viu a quantidade de gente que ficou de fora porque não cabia no espaço físico. Olha que legal. E ele olhou e falou, agora eu vou entrar com a cara e com a coragem. Por quê? Porque ele viu que dá resultado. Mas até ele ver o resultado, foi muita briga, foi muita discussão. Você não acredita em mim, você não acredita no meu potencial. E homem geralmente não tem paciência para DR. O meu ele é como todo homem. O meu marido, ele desliga, ele consegue desligar muito. Não, o meu fala, vai falar com a sua mãe, sai andando, isso me... O meu consegue ficar no computador. Mas assim, ele não tá ali. Isso irrita, porque a gente precisa se comunicar, né? A mulher naturalmente... Dizem que é só os primeiros 5 minutos, né? Que eles escutam. Depois... Aí ele começa a falar de uma outra coisa, isso me irrita profundamente, sabe? Eu não sei se você é assim, mas eu vou sempre para aquele lugar. O que eu falei? Eu vou muito para esse lugar. Não, eu tô entendendo. Você tá me escutando? O que eu falei? Eu tenho muito. O meu falou assim, não gosto de falar gente que não tá prestando atenção. E ele, tá me olhando, eu falei, você não tá prestando atenção. Tô. Você tem déficit de atenção, então? Porque você não tá aqui, você tem um mundo paralelo. Mas é aquilo, pra gente fazer as pessoas que a gente ama acreditar naquilo que a gente faz, a gente tem que convencer. Se você tem que mostrar resultado lá fora, você tem que mostrar resultado dentro. É negociação. Negociação. Se você não sabe negociar dentro da sua casa, você é um péssimo vendedor. Então, se você aprende a negociar na sua casa, você tá com 50% no pé da prosperidade da tua empresa. Uau! Porque a negociação mais difícil é convencer as pessoas que você ama dos riscos altos que você vai ter empreendendo. Eu sei. Quando a gente abriu um instituto, o meu marido ele queria que eu fizesse o operacional, que eu fizesse a gestão. Não cresce. Não, ele não queria que ninguém trabalhasse lá. Uhum. Porque vão roubar suas ideias, vão roubar seus clientes, vão roubar o caixa, vão roubar tudo. Eu falei, gente, eu trabalho no mundo corporativo há mais de 18 anos. Não existe crescimento empresarial só. Sozinho não vai. Que vai ter que procurar demitir, contratar muitas pessoas, faz parte. A mão de obra não é fácil, mas faz parte. Mas sozinho ninguém cresce. Ninguém cresce. E demorou um pouco ele entender isso. Então eu falava, a gente discutia muito, que eu falava assim, eu não vou ficar fazendo depilação. Eu tenho alguém que faça a depilação para eu vender essa depilação. Mas por que você quer pagar alguém
Por que você quer dar dinheiro para alguém fazer aquilo que você pode fazer? E demorou um pouco para ele entender que eu podia fazer 3 vezes mais pagando alguém para fazer. Tem muitas pessoas que têm um bloqueio muito grande sobre essa questão da delegação. Delegar é uma coisa muito difícil. E para um bom empresário, um empresário de sucesso, delegar é um fator predominante dentro do negócio. E muita gente acha que delegar é difícil só porque a pessoa se acha melhor do mundo. Ou porque não confia também, né? É uma questão de confiança, sabe? Então, eu conquistei a confiança daquela cliente. Aí eu vou entregar para uma outra pessoa que não faz o trabalho que queima cliente, por exemplo. Entende? Isso me dá um medão. Sabe? A gente conversa muito, nós três, eu, a Márcia, a Belmira e a Juliana, que a Márcia falou assim, gente, no começo eu tinha muito medo de chamar outras palestrantes, porque é o meu projeto, né? E hoje eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu cresci 3 vezes mais. Entende? Então, são feedbacks que a gente escuta, que a gente aplica, inclusive dentro de casa. Perfeito. E converse com seus filhos, mesmo pequenininho. A minha filha, ela fica triste quando eu saio para trabalhar. Mas eu falo, mamãe, vai trabalhar. Vai fazer a Vitória Som do Corpo, que é o nome da empresa, é o nome dela. Vai fazer a Vitória Som, fazer muito dinheiro pra gente poder viajar, pra gente poder passear, ir pra praia. Entende? Então, quando ela fala, a minha mãe foi trabalhar. A minha mãe foi trabalhar. Isso é muito interessante, porque é uma realidade de todos nós. Não tem mais aquela coisa da mulher ficar em casa, até porque, principalmente quem mora fora do país, o custo de vida é muito caro. É muito caro e não só. Acho que esse tempo já passou. A mulher, ela precisa se encontrar. Ela, nem que seja por prazer ou por hobby, mas ela precisa encontrar o lugar dela, o espaço dela, fazer o dinheiro dela, ter a independência dela, sabe? Se sentir útil nesse mundo. Porque cuidar de casa é maravilhoso, cuidar de filho é maravilhoso, mas também é uma gestão muito cansativa. É muito desgastante. Então, acho que tem que haver um equilíbrio de todas as partes. Lu, você é muito maravilhosa. Ai, obrigada. Você é muito maravilhosa. Eu acho que talvez eu seja bem maravilhosa, mas eu sou maravilhosa por causa do mundo que eu convivo. Que você construiu a sua volta. A minha visão é que eu nunca seria maravilhosa sozinha. Eu preciso de pessoas maravilhosas para que eu seja maravilhosa também. Entende? Então, por exemplo, hoje, ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa muito querida que falou, Lu, você mudou a minha vida. Eu não mudei a vida de ninguém. Ela está mudando a vida dela. Eu só falei o que ela precisava escutar. E assim, a rede de apoio que todo mundo fala que não tem fora do país. Você com uma cara fechada, que não faz amigo. Com medo dos brasileiros. Com medo dos brasileiros. Não vou falar dos meus problemas porque ninguém tem nada a ver. Cuidado, olha, atenção. Eu acho que você tem que quebrar seus paradigmas. É zerar o game. Sabe? É pensar assim, eu não tenho minha família, eu tenho que pedir ajuda. Eu crio famílias aqui. Eu criei famílias aqui que eu vou te dizer. Até nas nossas famílias tem traição, falsidade, fofoca. Por que umas pessoas que eu tô conhecendo agora não vai ter? Não vão me trazer isso, né? Entende? Você tá certíssimo. Só que tem uma galera que vai me dar dor de cabeça, mas tem uma galera que vai ficar ali sempre. É nesse lugar. É você aprender a filtrar. Exatamente. E você acaba, com a experiência que você tem, com a experiência de vida que a gente vai adquirindo na jornada, a gente acaba usando esse filtro muito bem. Hoje não é qualquer pessoa que você abre tua vida, teu coração, teu espaço. Não. Mas você traz pro teu ambiente ali e você sabe usar as situações que sejam até convenientes para você ou convenientes para ambos. E eu brinco sempre que eu não posso ter muitos amigos íntimos porque eu sou uma pessoa muito transparente. Também. Entende? Então, se eu tiver que falar besteira, se eu tiver que falar... Se eu não vou me dispor. Não adianta. O que eu sou aqui, eu sou na minha empresa, eu sou na minha casa, eu sou com os meus mentorados, eu não trato eles como se eles fossem inferior. Aliás, eu aprendo muito mais com eles. Exato. Muito. Porque os BOs que eles enfrentam, tanto em casa quanto na empresa, são realidades que talvez eu não esteja enfrentando na minha empresa. Mas com o conhecimento que eu tenho, eu uso estratégia para curar a dor dele. Exatamente. Exato. E, tipo, as empresas dele, de certa forma, se tornam temporariamente minhas empresas. Porque você toma as dores. Eu acho que para você isso é muito real, né? E isso aconteceu sábado. Sábado nós tivemos aqui um trabalho aqui e eu falei com elas, eu falei, não largo, eu quero ver tudo. Falei no grupo, quero ver tudo que vocês estão fazendo.
E aí teve uma que foi lá e fez uma postagem bacana. Eu cheguei, chamei no canto e falei, vamos melhorar? Tal. Ela falou, eu pensava que você não ia fazer isso que você está fazendo. Eu falei, se eu não pegar na tua mão e não encontrar, trazer para você pontos de melhoras, fazer você ver, meu serviço não valeu de nada. É o mundo virtual que o povo está acostumado, né? A ser só mais um número. E não é número. As pessoas estão acostumadas a ser números. É. E eu acho que... Por isso que eu amo mentoria individual. Eu também. Pegar no colo, né? Eu gosto de falar, olha, pode até doer, mas nós estamos juntos. A gente vai conseguir. Entende? Porque o ser humano, principalmente fora do país, se sente meio que nulo. E às vezes o problema não está nem na empresa. E sim nele acreditar que ele é o dono da empresa. Eu conheço uma senhora que é dona de um restaurante que ela não fala que é dona. Ela fala que é gerente. Eu falei, qual é o seu problema de falar que você é dona? Você não pagou. Mas você... o medo do pré-julgamento. Mas assim, se você for ver os silêncios que essa pessoa viveu lá atrás, sabe? O medo de se expor, de mostrar, de aparecer. Alguma coisa ela ouviu lá atrás. Alguma coisa marcou ela lá no lado. Trabalhar a liderança, né? Liderança. Porque todo mundo acha que um bom líder é aquele que manda. Não. Só que não. Eu brinco sempre que o pessoal que trabalha comigo manda mais em mim do que eu nele, sabe? Porque como eu faço muitas coisas, eu preciso que eles tenham controle de cada setor. Então, a Ludmila, por exemplo, ela tem o controle total do operacional das máquinas de estética corporal. E aí, quando eu tenho que interferir em alguma coisa, eu falo, você tem que me cobrar. Porque esse é o seu setor. Então, eu dei essa responsabilidade para ela, além de dar a autoridade para ela ser responsável do setor dela. Então, quando eu não estiver fazendo o meu trabalho direito no setor dela, ela tem essa autoridade de me chamar a atenção. Boa. Porque a gente não é dono da verdade sempre, Mesmo dono de empresa erra. E a melhor coisa do mundo é você admitir que está errado. Isso é a gestão participativa. Né? Quando você tem essa liderança participativa, eu também tenho pessoas que estão no nosso encargo lá na empresa, e uma das coisas que para mim funciona assim, o que você acha de nós fazermos? Se eu vou fazer, é outro caso, mas quando eu me incluo no meio, eu sei que aquilo precisa ser feito. Olha, você tem que fazer isso. Eu não acho correto. Então eu falo, o que você acha de nós fazermos isso e assim, assim? Eu acredito muito na autossugestão, na sugestão. Às vezes o que a gente não vê está tão claro para outra pessoa. Né? Antes isso era uma técnica de ter uma equipe equilibrada. Eu só acho que é um hábito. Parar de tratar as pessoas com submissão é o segredo de todo empreendedor. Sabe? A Colgate, por exemplo, tem uma história lindíssima, onde a faxineira que deu a ideia do bocal ser maior para gastar mais pasta de dente mais rápido e as pessoas comprarem mais. E não só a Colgate, a Cheetos também. Você já viu Imagina Cheetos? se o diretor comercial, estratégico, não escutasse a faxineira. Esse é o lugar. Entende? As pessoas às vezes se sentem inferior. Há funcionários se sentindo inferior, se sentindo pequeno nas empresas, se sentindo coitadinho, porque não sabe se colocar, porque não tem quem escuta. Exatamente. Você é a voz. Escutar é o segredo do negócio. Nossa, a Lu me arrepiei toda. É o segredo do negócio. Muitas vezes o feedback não vem só do cliente. Às vezes o feedback vem daquela pessoa. E às vezes nem é no âmbito profissional. Às vezes a pessoa está ali se esforçando para ser o melhor dela, só que ela está doente. E ela tem medo de falar porque ela tem medo de ser demitida. Principalmente no mundo muito real que nós vivemos aqui na Suíça, que perder o emprego é quase que perder a vida, né? É a segurança que a pessoa tem. A segurança tem. Exatamente. Então, assim, eu falo muito para a Ludmila. Você já ouviu falar em comunicação? Você está com algum BO? E se eu tiver que voltar a fazer o que você faz, eu vou fazer. Não tem problema, contanto que isso tenha um objetivo, uma sustentabilidade. Você me comunica, eu arrumo a minha agenda e você vai resolver o problema que está te atingindo. Não fique com o problema há muito tempo. Não.
Não prenda o problema para você. Porque a empresa não tem nada a ver com meus problemas. Claro que tem. Claro que tem. Imagina, a pessoa tá doente com câncer. A empresa mas é porque vem de uma cultura. Era assim antigamente, né? Essa questão mais humanitária, mais sensível, não era assim. A gente sabe que não era assim. Pois é. Então, por exemplo, todo mundo tem filho aqui, não tem a tal da rede de apoio. Se eu não for uma rede de apoio para ela vai embora. Exato. E tem que criar mecanismos e sistemas para funcionar bem. Exatamente. E acaba que essa ligação fica tão sólida que quando eu preciso de uma rede de apoio, ela tá lá para me ajudar. Perfeito, perfeito, perfeito. Como é que eu faço para fazer mentoria com você, Lu? Eu tenho uma empresa e eu quero que tu aqui, não só na Suíça, tá? Tô na Europa. E como é que eu tenho esse contato com você para aprender precificação, gestão, para aprender a liderar equipes, para aprender a me posicionar como líder, porque tem muitas pessoas que não sabem se posicionar. No caso da pessoa que você falou, ela se coloca como gerente, só que ela é a dona. Exatamente. Como funciona? É só entrar direto em contato no meu celular. Pode entrar em contato também no meu Instagram, que é vai estar aqui nas descrições. Isso, @lucianagirra.empresarial. Manda mensagem lá. Eu tenho minha equipe que responde, só que na verdade eu gosto de eu responder, né? É muito gostosa. Esse primeiro contato acho que é importante. É muito. Eu tenho realmente uma equipe que me dá um suporte nas matérias, porque como eu falei, sozinha eu não entrego 100% de qualidade. Eu não sou psicóloga, eu não sou mestrada em marketing, eu sou especialista em gestão empresarial. E uma boa gestora sabe que ela não trabalha sozinha. Não. Qualidade não se entrega por uma pessoa só. Não. Então, assim, o primeiro contato eu gosto de fazer. Eu sou vendedora, eu gosto do acolhimento. E pode me chamar no privado no Instagram. Pode me chamar no WhatsApp, que tem o link dentro do Instagram, e a gente conversa por e-mail também. Mas me manda no WhatsApp e no Instagram, que é uma coisa que eu estou muito mais na minha rotina, é muito mais fácil de eu responder mais rápido. Perfeito, perfeito. Gente, ó, viu? Luciana Girra, essa mulher incrível aqui na Suíça, essa mãe. Quanta riqueza que você trouxe para mim. Como eu aprendi com você, viu? Obrigada por ter me dado a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Vamos contar mais depois, né? Com certeza. E deixar o recado para aquela mãe que acha que não pode empreender. Dizer que é fácil, minha amiga, não é. Mas é super possível. Outro lugar, aqui antes da gente fechar, que é muito importante, você vai trazer muita luz para esse lugar. Existem muitas mulheres que vêm do Brasil e elas não tiveram oportunidades de estudo, não tiveram oportunidades de ter uma família, não tiveram oportunidades de conhecimento. Mas o conhecimento que elas têm é aquele conhecimento nato, é aquele que nasce da alma. E essa mulher, ela que virou aquela sacoleira, ela que virou aquela que foi lá, sabe fazer... Ela não tem as manhas... As técnicas. Mas ela sabe fazer o negócio funcionar. Essa mulher, ela também é o seu cliente? Total. Normalmente as pessoas autorrealizadoras, né? Autorrealizadoras, elas são autorrealizadoras. Elas inconscientemente acham que elas não precisam de técnicas. E é nisso que faz elas normalmente quebrar, porque elas se perdem no mundo. Normalmente, essa autorrealizadora, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E acaba que ela não delega, ela não faz o controle financeiro de estoque, acaba que ela vai comprando e vendendo por intuição. É por intuição, exato. Ela não faz pesquisa de mercado, não faz pesquisa de fornecedor. E quando eu sento com uma mulher dessa, eu falo, você está 99% pronta, falta uma coisa, estratégia. E ela se sobrecarrega, né? Normalmente é a mulher que tem burnout, que tem depressão, que tem problema em casa com os filhos, que se separa. Que fica doente. Ela não sabe administrar, primeiro, a empresa dela, saber delegar. Depois ela sabe administrar o tempo dela. Perfeito. A pessoa autorrealizadora, ela é muito ansiosa. Eu tenho muito disso também. Eu tenho que me controlar. Porque agora não sou mais eu. Quando eu vejo que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu respiro e falo, gente, não é só mais eu. Eu não volto para casa sem ter o passarinho para dar água. Agora eu tenho 2 passarinhos e um marido que me espera para jantar. Perfeito, perfeito, perfeito. É sobre isso. É a vida real do empreendedor e da empreendedora aqui fora. É a vida real, a 100% de como a pessoa pode crescer. E ninguém, como você falou, ninguém cresce sozinho.
Então, para você crescer com estratégia e rápido, porque a sua estratégia faz as pessoas crescerem rápido. A venda, as técnicas de venda, ela vem junto em todos os outros módulos. Assim. Então, moça das finanças, as finanças faz parte das vendas. Das vendas, exatamente. Né? Porque tá ligado ao relacionamento, tá ligado tudo isso. Com muito prazer, essa rainha, essa princesa, Luciana Girard conosco. E olha, eu vou te pedir um favor, ó. Curta, comente, compartilha, manda para todo mundo. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas que nos construímos juntos aqui nessa Europa. Nós temos a necessidade de termos esse padrão de qualidade. Obrigada por você estar nesse setor, construindo e ajudando outras pessoas, Lu. Obrigada a você. Eu que agradeço pela oportunidade. E padrão de qualidade em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Não é só o padrão de qualidade do teu produto ou serviço. É o padrão de qualidade da tua família, das tuas amizades. Exato. Das pessoas com quem você convive. Eu te convido de novo para a gente falar sobre o padrão de qualidade. Eu aceito. Né? Porque quando você traz esse cenário para mim, padrão de qualidade de família, de amizade, de negócios, de network, de tudo, eu acho que isso é muito valioso. E sabe que isso é realmente um podcast de mais umas 2 horas. Porque você ama as pessoas que estão ao seu redor e você quer obrigar elas a terem um padrão de qualidade. Você não quer perder elas, exatamente. Né? E acaba que isso é mais uma forma de negociação. Perfeito. Uma palma para Luciana aqui comigo, feliz da vida, adorei demais esse encontro, eu adorei demais como eu aprendi. Cada podcast que eu gravo é um aprendizado para mim e é mais uma voz sendo levada para o mundo. É mais uma voz sendo levada para o mundo. Luciana, o ano ainda não terminou, mas eu sei que quem começar janeiro com você vai ter o final do ano que vem num outro lugar. Com certeza. Então, Luciana Girard, tua empresa precisa desse nome. Anotou? Se não anotou, anota de novo. Vai lá no Instagram dela. Luciana Girard, .empresarial. O Girard é Girard. Ah, Girard. Chique. Girard. .empresarial. Vou estar lá. Eu e minhas maluquices com um monte de gente. De branco que você tá, né? Eu tô com um blazer bege, claro. Então, claro. Tá bem clarinho. E uma blusa meio estampada rosa. Ah, muito bem. Bem empresarial ela, né? Respeito. Ó, um beijo pra você. Te vejo no próximo podcast. Foi um prazer estar aqui.